Bom dia, pessoal! Bom dia aos ouvintes da Rádio Cotia, bom dia aos nossos amigos da live que estão sempre aí nos acompanhando, né? Esse é o programa Vida em Movimento com Nirley Crespi. Hoje é um dia muito legal, gente. Eu tô super feliz porque eu tenho algumas novidades maravilhosas para passar para vocês, tá? Para contar para vocês, e eu vou contando essas novidades durante o programa, tá? Estamos num dia de outono, então nós já estamos aí com esse tempo oscilando, né, pessoal? Uma hora com muito sol e calor, de repente já começa a bater aquele ventinho frio, né? E hoje nós estamos com uma convidada especial, uma parceira super querida, que é a Priscila Cardoso, uma nutricionista especializada em emagrecimento. A coisa boa, né? É a melhor parte, gente. É, coisa boa. Que mulher que não gosta desse assunto, né? Então, gente, hoje a Priscila vai contar um pouquinho pra gente a respeito de como que funciona esse sistema dela de emagrecimento, né? E contando também sobre os alimentos que são funcionais, né, Priscila? A gente vai estar falando sobre tudo isso, né? Dá um pouquinho, né, de orientação básica aí, né, pra gente pensar no corpo como um todo, né? Nosso corpo é a resposta e equilíbrio, né? Então eu acho que o alimento bem estruturado é algo que realmente funciona, realmente faz a diferença, né? Exatamente. Então, gente, olha, eu quero dizer bom dia para a Kátia Martins Oliveira, que já está aí com a gente, para o José Panta, bom dia, para Renata Soares, bom dia, querida, a Fátima Costa, queridona minha, uma amiga muito querida, ela é lá de Campo Grande, acompanhando a gente. Nós temos o pessoal que é de Portugal, que acompanha, tem gente da Espanha, tem gente lá de Londres, é muito legal, né? Muito bom, Nossos parceiros, nossos queridos que entram aí nos acompanhando na live. Então, pessoal, bom dia, Fátima, queridona. Hoje nós estamos aqui com a Priscila, essa querida também. Ela é uma parceirona nossa. Nós vamos estar falando sobre alimentação funcional, uma alimentação onde a Priscila, que é nutricionista, vai contar pra gente aí, pra mulherada toda, pros homens também, por que não? Tá a gente falando um pouquinho da questão da obesidade, como a gente pode lidar com ela de uma forma mais light, né, Priscila? Porque tudo até então, os regimes eram tão horríveis, né? Só de falar regime me dá arrepio. Na realidade, eu acredito que a alimentação ela é muito relacionada às nossas emoções. Então, todo o processo que a gente queira fazer de mudança na nossa vida, ele vai passar por dois estágios. Um estágio de desconforto, que é o período da adaptação, das descobertas, mas ele vai precisar ser agradável, ele vai precisar ser gostoso, né? Então, hoje a gente nem fala muito em regime, nem fala muito em dietas, hoje se fala muito em planejamento alimentar, né? Tudo aquilo que você planeja de forma efetiva, de forma mais sadia, mais gostosa, você desenvolve, né? E se a gente desenvolver isso, acaba sendo mais prazeroso, né? Olha aí, gente, lembra que eu falo pra vocês, eu sempre comento aqui nos programas, Priscila, que a gente precisa fazer um upgrade nos nossos sistemas, né? Então, nós temos o sistema que a gente traz da nossa família, né? A cultura de alimentação que a gente traz, até por uma questão mesmo de herança genética, né? Então, nós temos aí a influência da nossa ancestralidade que mexe com os nossos códigos, né? Queira ou não queira, né? A gente tá trazendo. E tem também, né, Priscila, a questão da própria genética do corpo, né? Assim, heranças que a gente traz mesmo de biotipos, não é isso? Sim. Na questão, quando a gente fala muito na questão alimentar, na questão relacionada a desenvolvimento de doenças, a gente sempre vai pensar nessa genética, né? O que veio já para mim de herança, né? Materna, paterna, mas como a gente consegue hoje equilibrar isso de uma forma um pouco mais eficaz? Uma coisa é você ter o gene no teu corpo, outra coisa é você realmente fazer com que ele ganhe força, né? Então a gente chama muito isso de gatilhos, né? Pensando na questão do peso, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma genética favorável para a obesidade. Toda a minha linhagem paterna
É uma família de obesos, né? Então, se eu pegar e não prestar um pouco de atenção nas minhas escolhas alimentares, eu estou alimentando, né, esses gatilhos. Então, a gente acaba tendo o favorecimento. Agora, se a gente acaba descobrindo isso e acaba tendo uma alimentação que seja mais equilibrada, a gente consegue minimizar a força desse gatilho. Então, a gente consegue manter peso, a gente consegue evitar um grau de obesidade e, consequentemente, a gente acaba também favorecendo o não surgimento das doenças, né, crônicas que vêm junto com o processo do excesso do peso. Então, eu percebi uma mudança muito grande do meu corpo. Eu tô contando isso pra vocês, gente, porque assim, conforme a gente vai avançando na idade, algumas características vão mudando até mesmo pela questão hormonal, né? Sim. Mudanças de hormônio e tal, né? E eu percebi, Priscila, uma mudança muito grande, um ganho de peso muito intenso, sem ter alterado os meus hábitos alimentares, né? Então, assim, aquela coisa assim, você passou a comer mais por causa de ansiedade? Não. Não mesmo. E essa é uma coisa interessante, é curioso, porque são detalhes, né, que precisam ser olhados, claro, né? E aí, o que eu olho? Aí eu olho para minha ancestralidade, né? Então, eu olho para minha mãe, para a mãe da minha mãe, para a mãe do meu pai, ou seja, as minhas avós e as minhas bisas, todas obesas. Né? A minha mãe chegou a ter um período que ela viveu com obesidade mórbida mesmo. As minhas avós também eram muito obesas, as minhas lembranças delas, elas eram muito obesas. E até um certo período da minha vida, até chegar na menopausa, eu sempre fui mais roliça e tal, mas que é uma questão de formação mesmo de corpo, né? Mas eu não era muito obesa. E hoje eu me sinto obesa já. Sim. Né? E isso é uma coisa, gente, que é legal de cada um ir aí olhando. E, gente, vai mandando perguntas, tá? Porque hoje vamos aproveitar a Priscila que tá aqui, gente. É muita coisa legal. Então, quando a gente pensa em idade, né? Todos, diferente de homem ou mulher, a gente passa por ciclos, né? Durante a nossa vida. Essa mudança de ciclo do bebê para a criança pré-escolar, da criança pré-escolar para o adolescente, do adolescente para o adulto, do adulto para o idoso, existe sim as adaptações, as regulações e os equilíbrios hormonais internos, né? E o corpo ele vai passando por essas transformações. A mulher vivencia muito isso no período pré-menopausa, né? Porque nós fomos programadas para ser uma bomba de hormônios, né? A gente vive essa oscilação mensal. E depois a gente acaba tendo uma pausa disso e um período de adaptação para que a gente não tenha todas essas flutuações mensais. Então o corpo ele passa assim por um período de instabilidade. E o que a gente fala sobre a questão do aumento de peso nesse período, né? É exatamente por causa desse reequilíbrio hormonal que o corpo está vivenciando. Então, muitas vezes, nesse período, a gente vai pegar aqueles gatilhos genéticos e eles vão ser aflorados. Por isso, a necessidade, muitas vezes, de uma alimentação muito rica em gordura boa, né? Em alguns nutrientes essenciais que nos auxiliem num equilíbrio de produção de hormônio um pouco mais rápido, para a gente ter até muitas vezes a redução dos efeitos, por exemplo, dos calorões, né, dos aumentos. Nossa, gente, quem passa por esse período e vive esse fogacho, né, que é conhecido como fogacho, cara, isso é assim, eu falo que isso eu não desejo nem pro meu inimigo, porque é assim, aquela sensação de que você tá cozinhando dentro de um caldeirão, né, você tá dentro de uma sauna seca que você fica todo molhado repentinamente e você não sabe por quê, né, porque não é uma questão de agasalho ou não agasalho. E é muito curioso, porque assim, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, né? Assim, pelos fogachos. Porque minha mãe não passou, ela não teve assim essa característica. Mas eu tive. Então, aquele calor que vem assim, você está dormindo, né? Todo no inverno até, está dormindo toda coberta, um puta frio, de repente vem aquele calor, você faz assim, ruff! E você fica. Parece cachorrinho, sabe, quando sai correndo? Exatamente isso. Nossa! E é muito louco porque ele vem, né? Esquenta. E some. Daí a pouco ele some, só que você tá molhada e o corpo esfria muito rápido.
Então a é muito oscilação louco, de né? temperatura, né? É muito. Então, hoje, por exemplo, nós temos já muitos estudos, né, que falam sobre a adequação de gorduras para que isso seja minimizado. E quando a gente aplica isso a nível de consultório, de acompanhamento nutricional, a gente vê sim a mulher muito mais equilibrada. Então, o que a gente fala? Que a questão de equilíbrio é você não sentir. Então, é passar por esse período sem o calorão. E significa que deu certo, né? Muito, com certeza. Ou pelo menos passar por menos calorões, né? O que eu percebi, por exemplo, que a utilização de alguns recursos nutricionais, na verdade, né? Me ajudaram um pouco, né? Como como chama a frutinha? Amora. Amora ajuda mesmo, gente. Sim. Não é folclore, não. É factual. Ajuda, dá uma aliviada boa. Outra coisa que me ajudou bastante e vem me ajudando, na verdade, até porque eu faço uso dele por indicação para infecção urinária, prevenção, é o cranberry. Sim. Na verdade, a família de frutas vermelhas, né? Quando a gente fala de amora, groselha negra, cranberry, goji-berry... Que horrível. Não, é gostoso. O goji-berry é horrível. É gostoso. Eu adoro o cranberry. Ele é muito gostoso. É. Ele é uma uva passa, gente. Pra quem não comeu, o cranberry sequinho, ele é uma uva passa. Assim, se aproxima o sabor. Isso, ela é mais só que gordinha, ele é um pouquinho mais azedo. É tão mais gostoso do que a uva passa. Ele é muito agradável ao sabor. Então são alimentos que são fáceis de serem consumidos, são agradáveis ao paladar. Sim, sim. Porque na verdade, como o corpo vai utilizar isso, né? O corpo ele usa os nutrientes na questão de reformulação metabólica. Então toda célula do nosso corpo ela é reprogramada diariamente para manutenção, para morte celular e para renovação celular. Então imagina que uma célula é um bolo. Para a gente fazer um bolo, a gente tem que ter todos os ingredientes para que esse bolo fique bom. Claro. Então a célula ela também precisa de todos esses ingredientes. Então ela precisa de antioxidantes, ela precisa de vitaminas, ela precisa de mineral, ela precisa de carboidrato, de proteínas, de gorduras, para que essa renovação celular ela seja positiva e seja efetiva. Então, quando a gente coloca alimentos estratégicos em períodos estratégicos das nossas vidas, a gente consegue fazer com que esse equilíbrio metabólico seja favorecido. Por isso que você vê o benefício. As frutas vermelhas, elas são ricas em antioxidantes, né? Então, o fato de você consumir esse antioxidante, você faz com que haja uma redução de radical livre no teu corpo. Ou seja, o nosso metabolismo ele vai trabalhar de forma mais efetiva, de forma muito mais equilibrada, né? E a gente vai ter o benefício dentro da resposta de períodos de tempos. Então você tem que usar por um período para que o seu corpo consiga entender que existe aquela substância, para que essa substância participe desse processo metabólico de forma mais efetiva. Ou seja, eu tenho que ter continuidade. Né? Não adianta eu comer pouquinho... durante um tempo, vou comer um mês. Não, é pouco, né? É pouco. Por isso que a gente fala muito da eliminação da palavra dieta, né? Porque a dieta, eu como profissional, eu uso assim, é um momento específico. Então a gente vai fazer uma dieta porque a gente tem um objetivo de perder 2 a 3 quilos dentro do mês. Então essa dieta, ela é um período estratégico. Você vai colocar e tirar aquilo que convém ou não, né? Mas isso tem data, tem começo, meio e fim. Quando a gente fala de planejamento, a gente fala de continuidade. Adianta você perder 2, 3 quilos em um mês e não dar a continuidade? A gente vai ter o efeito sanfona. Porque a tendência é a gente novamente... Olha, tá vindo uma pergunta aqui. Porque a tendência é a gente novamente... engordar, né? Sim, porque fica aquela coisa, né? Eu vou perder peso, mas eu não... E aí entra PNL nisso, não entra? Entra muita coisa. Porque se a gente for pensar assim, o que gera os nossos hábitos? São as nossas memórias. Sim. Então a gente come aquilo que a mãe nos ensinou. A mãe come o que a nossa avó ensinou. É o que eu tava falando da ancestralidade, né? Então quando você sai desse período de dieta, pra onde que você volta? Pro teu hábito.
E se esse teu hábito anterior não era um hábito que favoreça, que seja benéfico para esse teu novo objetivo, você vai voltar engordando, vai engordar porque você não sabe como dar continuidade. Então acaba sendo sim uma reprogramação, né? A gente precisa aprender a fazer diferente e principalmente criar um hábito que seja gostoso, né? Que a gente consiga se sentir feliz praticando. Essa é a coisa mais importante. Por isso que entra assim as questões. Hoje a gente fala muito de comportamento alimentar, né? Isso, comportamento alimentar, gente, é tão importante, né? Existem algumas coisas que o pessoal vai perguntar, eu já estou entrando em alguma pergunta que eu quero até passar para você. Bom, primeiro eu quero dizer um bom dia para Patrícia Brunelli, que está aí conosco. Bom dia, queridona. Ela diz, Nirley, querido grande mestre, gratidão. Então, a Cibele, ela é lá de Porto Alegre. Uau, amigona, minha cunhada é de lá. Então, bom dia, Cibele, que bom que você está aí com a gente, fico muito feliz. Aliás, eu fico felicíssima com a presença de todos vocês, porque é tão importante ter vocês aqui juntos, porque esse programa Vida em Movimento, ele tem essa proposta, né, de estar trazendo entrevistas interessantíssimas que são importantes para você pôr na prática, na sua vida, tá? Ele não é só uma coisa assim, né? Aleatória, né? Não é só fofoca. Aliás, fofoca às vezes é engraçado, é gostoso, né? Mas o objetivo do programa e do evento, né, que depois a gente vai falar, é justamente essa praticidade, você pegar essas informações e trazer para sua vida. Então, gente, para quem está entrando agora, eu estou entrevistando a Priscila Cardoso, que é uma nutricionista especializada em emagrecimento, mas com programação nutricional. Então, não é aquela coisa do regime, você não vai fazer um regime. Nossa, se falar regime é uma coisa chata, né? Uma coisa assim, meio exército, né? Ela não faz um regime, ela faz a dieta quando é necessário, um objetivo específico de emagrecimento muito rápido, né? Isso acontece muito com atletas quando vão fazer algumas época de campeonato, sim, né? Às vezes eles precisam engordar, né? Sim. Por isso que a gente tem que avaliar, na verdade, qual é o objetivo, né? E a partir do objetivo, a gente acaba criando a estratégia para aquele momento. Isso é muito importante para a gente. Atletas, né? Atletas, normalmente, eles têm focos específicos, né? E de acordo com o foco, ele tem um estilo de vida totalmente contrário do nosso. Então, se ele tem que sentar para comer a marmitinha dele, ele vai sentar e vai comer a marmitinha dele. E ali pode ter frango, pode ter batata doce, com ou sem sal. É um estilo de vida, né, que ele vivencia isso, porque ele tem um objetivo muitas vezes da performance de corpo. Então ele depende da performance do corpo dele. Sim. Quando a gente já pensa, vamos falar assim, em pessoas que buscam a qualidade de vida. Então eu quero ter saúde. Eu no dia a dia, né, Priscila? Eu no consultório. Eu vivo muito mais da questão do meu estudo, do meu conhecimento, do que de uma performance de corpo. Sim. Então essa é a grande diferença. Para as pessoas que buscam exatamente isso, essa qualidade de vida, redução do risco de doenças, o planejamento alimentar, ele é diferente, né? Muitas vezes não exige que a gente seja tão brusco, tão agressivo. Muitas vezes não exige que a gente retire tudo o que ele gosta e simplesmente exige que exista um equilíbrio, né? Por causa da estratégia, por causa do foco. Eu acho que isso é a coisa que faz a diferença, né? Faz toda a diferença, né, Priscila? Porque assim, nós somos, né, eu digo assim, nós somos trabalhadores, donas de casa, né? Tem um monte de gente aqui que tem uma vida super agitada, super estressada, porque tá lá no trabalho, e aí tem pouco tempo para comer, isso também é estressante, né? O pouco tempo para comer também é um fator que leva, né? A rotina. Leva até a ganho de peso, porque o pouco tempo para comer você não come direito, né? Você mastiga, engole tudo muito rápido. Tabu ou verdade a coisa de mastigar muitas vezes o alimento? Como é que é isso? Tabu ou verdade? Vamos lá. Se a gente for falar de emagrecimento, é uma verdade. Tá? O
corpo ele precisa ter acesso aos nutrientes, né? O que eu falo para os meus pacientes? Eu falo assim, dente foi feito para mastigar. Concordo. Função mecânica. Então a gente precisa triturar o alimento na boca, porque na boca a gente já tem algumas enzimas que começam a fazer a questão absortiva do alimento e predisponibiliza isso para o nosso estômago de uma forma muito mais viável. Então vai chegar no estômago, vai se misturar com o que tem ali, com as substâncias do estômago. No estômago a gente vai fazer a digestão, a gente vai finalizar a digestão do alimento para que o nosso intestino absorva. Só que existe uma relação de saciedade. E quanto mais a gente mastiga, mais a gente manda informação para o nosso cérebro que estamos nos alimentando. Então a gente já começa a equilibrar alguns hormônios, leptina, grelina, que são hormônios relacionados à fome e saciedade para que a gente reduza o volume. Então a gente se sente mais saciado, comendo uma quantidade de volume menor, automaticamente a gente reduz um pouco a caloria do alimento. E se a gente tiver uma redução calórica, a gente também tem a questão da redução de peso. Então é uma grande verdade, tanto em benefício para o emagrecimento, quanto para uma reorganização nutricional para o corpo. Muito legal. Então eu já falei da presença da Fátima, já falei da presença da Cibele. Nós temos aqui o Luiz Cossenello conosco, né? Bom dia a todos. Sim, Luiz. Ó, Luiz, aqui é a Priscila Cardoso, uma nutricionista especializada em emagrecimento. E na verdade, quando a gente fala em emagrecimento, mas não é só emagrecimento, ela trata esse olhar, ela ensina a gente a olhar para o alimento de uma forma que o alimento é nosso amigo e não nosso inimigo. Ela ensina a gente a olhar para o alimento como sendo um parceiro, né? E não aquele que você vai descarregar toda a sua ansiedade, toda a sua raiva nele, e nem vai ficar abstênio dele, né? Eu me odeio, eu amo aquele negócio, mas eu não vou comer, eu me odeio. Então na hora que come, aquela coisa, né? E depois a sensação de culpa, de frustração, né? É isso. A gente mesmo. não pode trazer para o nosso corpo essas situações, né? Até porque o alimento faz parte da nossa vida, a gente vai viver, a gente sempre vai se alimentar, porque é o que realmente nutre o nosso corpo. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente pensar nessa consciência, pensar nessa questão. Super né? importante. E eu acho que um dos grandes tabus que a gente tem que quebrar, da questão principalmente de procurar um nutricionista, não é que a gente vai privar, a gente vai adequar. E uma coisa que a gente precisa começar a entender é que o nosso corpo ele precisa de nutriente para funcionar. E nutriente a gente só encontra em comida de verdade. Toda vez que a gente trouxer alimento de boa qualidade para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, o nosso corpo ele vai ficar mais nutrido. Então ele vai dar para a gente uma resposta positiva. Então, primeiro a gente muda a qualidade alimentar, né? Nosso corpo vai se reestruturando. O emagrecimento ele deixa de ser um objetivo e ele passa a ser uma consequência. E não é porque eu estou fazendo um planejamento, que eu estou fazendo uma dieta, vamos dizer assim, que eu preciso me privar de tudo, né? Até porque se a gente comer coisa boa, a gente pode comer mais. A questão são as nossas escolhas. Qual é o alimento que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Se eu coloco nutriente, o meu corpo utiliza. Se eu coloco algumas substâncias que não são consideradas nutrientes, como vamos pensar em acidulante, estabilizante, conservante, que acaba não tendo uma função direta metabólica, o meu corpo ele vai ter que dar um jeito. Porque ele tem uma substância dentro dele que ele vai ter que dar um direcionamento. Então, se ele não consegue eliminar pela via urinária ou mesmo pelas fezes, o que ele vai fazer? Ele vai acondicionar. Esse acondicionamento de substâncias que não participam do nosso metabolismo é um dos grandes indutores para que a gente desenvolva obesidade. Interessantíssimo, gente. Olha aí, na vida que a gente leva hoje, né, Priscila, se consome muito alimento que tem conservantes, acidulantes e etc. E se ele vai ser, então, de uma certa forma, entre milhões de aspas, né, só para o pessoal visualizar, encapsulado numa bolotinha, vamos dizer, de gordura, né, vamos supor, né, mas eu estou fazendo uma imagem para que as pessoas consigam acompanhar, né. Então, esses conservantes estão ali
E tem recurso para quebrar isso e isso vir a ser eliminado, ou ele vai ficar no corpo para sempre? Então, o corpo, tudo aquilo que não faz parte, ele tenta eliminar. Tá? Se ele não conseguir, imagina assim, uma coisa é a gente não ter o hábito de beber refrigerante. Eu não tenho o hábito de beber refrigerante. Aí um dia, numa ocasião isolada, eu vou lá e consumo. O meu corpo ele acaba tendo condição sim de eliminar aquela substância de forma mais efetiva. Agora imagina você no hábito que toma refrigerante todos os dias. Você dá muito mais carga de substâncias que o corpo não usa do que de nutrientes. Então automaticamente o nosso corpo ele é maravilhoso, ele se adapta às situações e ele tenta trabalhar com essas substâncias. Só que como é um metabolismo falho, ele acaba tendo o problema da doença. Então, a questão da obesidade acaba sendo um dos fatores, não é só isso, lógico, né? Mas esse acúmulo de substâncias não utilizáveis acabam sendo gatilhos para que a obesidade seja desenvolvida. A obesidade foi desenvolvida, o corpo já entendeu que ele pode pegar e guardar ali. O caminho tá fácil, né? Então, tudo que come, que tem aquela característica, o corpo já reserva, favorece o aumento de tecido adiposo e isso vai se aglomerando. E esse erro vai trazendo, querendo ou não, as outras consequências. Então, se a gente pensar em diabetes, pensar em pressão alta, né, depressão, tudo isso é porque o nosso corpo ele está tendo uma redução de nutrientes essenciais para que ele trabalhe de forma equilibrada. Então, eu falo que não deve existir a proibição, né? Eu nunca vou comer isso. E nem a condição de que, então tá bom, vou comer isso todo dia. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. A gente tem que conseguir, na verdade, dar pro corpo a condição dele fazer uma faxina. É igual em casa, né? A gente até acumula uma bagunça, mas tem um dia que a gente não tem que tirar, botar em ordem. Eu acho que se a gente manter as coisas mais organizadas, mais limpas, a faxina não fica mais rápida? Fica bem melhor, né, gente? É essa questão que a gente tem que retratar, né? Então... Fala uma coisa, deixa eu só comentar alguns comentários que já entraram aqui, tá? Então a Fátima diz que amora e óleo de prímula. As frutas vermelhas, adoro. Óleo de prímula, conta um pouquinho pra gente, assim, só né? Conta como é que ele funciona, porque o óleo de prímula eu já vi muito, né? Muita gente usa inclusive para TPM, né? Sim, o óleo de prímula, borragem e óleo de gergelim, tá? É uma combinação perfeita esses três. Eles estão relacionados de forma um pouco mais direta no desenvolvimento de alguns hormônios que estão relacionados ao fluxo menstrual. Então, quando a gente toma óleo de prímula, a gente vai ter uma menor sensação de inchaço da glândula mamária, uma menor sensação de inchaço do nosso abdômen. Então, automaticamente, a gente tem um resultado muito positivo até na questão de cólica. Então, é muito bacana o consumo de óleo de prímula. E eu iria um pouquinho mais além. Eu já colocaria uma borragem e um gergelim ali, que é pra não ter erro. Se eu não pego esse hormônio com essa gordura, eu pego com as outras. Que legal, gente. Olha, e o óleo de gergelim, o óleo de prímula, óleo de borragem eu não vejo tanto. Mas gergelim e prímula eu vejo com mais frequência, né? Bem mais fácil de ser encontrado. Sim. Então, por exemplo, no caso, né, da ouvinte, se ela já usa a prímula, então por que não fazer uma salada e colocar o próprio gergelim nessa salada? Eu gosto. É uma Adoro forma. gergelim. É uma forma. Eu gosto muito, né? muito de gergelim. Numa salada, numa carne. Tanto faz o gergelim preto ou o clarinho. Branco, sim. Tanto faz. Sim. É uma questão de hábito, de gosto e eu acho que Legal. de flexibilidade, porque não pode virar uma rotina, né? Eu só como gergelim preto. Não, eu como gergelim que tem, né? Eu acho que isso é muito bacana. Legal. Isso Muito legal, gente. Olha aí, olha quantas dicas importantes, gente, que a Priscila tá passando para nós. E aí a Fátima diz assim, ótimo tema. Planejamento para o resto da vida, com a programação e poderemos fazer com estilo de vida diferente, diminuir doenças e teremos uma qualidade de vida. É isso mesmo, Fátima. É exatamente isso, né? Ricardo está aí presente também.
A Fátima disse, estou adorando, amando o tema. É mesmo, eu também. Eu adoro, eu amo quando eu trago temas assim interessantes que as pessoas podem se beneficiar. E, gente, quem tá gostando aí, compartilha, tá? Vai compartilhando. E porque assim, tantas outras pessoas poderão também se beneficiar com essas dicas, né? São dicas importantíssimas e elas são para o nosso dia a dia, né? E Priscila, esse planejamento, ele é personalizado, né? Ele é personalizado, né? Cada pessoa, na verdade, quando a gente fala de altura, peso, rotina, preferência, se existe ou não já o diagnóstico de alguma doença, né? Tudo isso precisa ser levado em conta para que tenha um planejamento alimentar. Então, através de algumas avaliações antropométricas, pesar, medir, ver circunferências, né? A gente chega no valor calórico necessário daquela pessoa, tá? A partir do momento que a gente descobre esse valor calórico, a gente vai ver o objetivo e as necessidades, a gente vai fazer o fracionamento desse plano alimentar. Se vai ter mais carboidrato, se vai ter menos carboidrato, se vai ter mais proteína, menos proteína, se vai ter mais gordura ou menos gordura, né? Se existe alguma deficiência de vitaminas, então, por exemplo, para a mulher, né? Como a gente estava falando de menstruação, mulher precisa muito de vitamina D, né? Então, se a gente pega um exame de uma mulher que está com essa carência dessa vitamina D, a gente já tem que colocar como um alerta que às vezes uma cólica, uma dor nas pernas, uma fraqueza é por falta de uma vitamina. Então, essa vitamina ela também entra numa forma de uma suplementação dentro desse planejamento alimentar para que a gente consiga adequar o equilíbrio, né, metabólico. Então, tudo isso é feito de forma individualizada para que a gente possa atingir o objetivo específico de cada paciente. Isso é muito inclusive importante. entra a questão do intestino, né? Entra. Como que é o funcionamento do intestino? Se você não é assim que eu digo, né? As pessoas usavam muito esse termo e tem tudo a ver que a pessoa é uma pessoa enfesada. O que é uma pessoa enfesada? Uma pessoa que não consegue eliminar as fezes, né, com frequência. E se ela não consegue eliminar as fezes com frequência, isso influencia no humor. Eu tô falando do emocional e ela tá falando da questão funcional, né? E o funcionamento do intestino, ele é importantíssimo, né? E existe uma postulação aí, e isso também eu vou perguntar para você se é verdade, que nós devemos, que o ideal seria que o intestino funcionasse de 2 a 3 vezes ao dia. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? A gente precisa colocar a sujeira para fora, né? Sim, as concordo. fezes, o cocô, ele é o resto daquilo que o corpo não precisa utilizar. Certo. Então ali a gente tem resto da parte alimentar, a gente tem células mortas que o corpo foi eliminando, descamações internas, e isso é formado através do momento em que o nosso corpo absorve água. Então imagina, tudo que a gente comeu está passando por todo o nosso intestino e dentro dessa passagem, durante o período absortivo, a gente precisa de água. Então a água, ela vai com a gente, uma quantidade de água, vai com a gente até a última porção do nosso intestino. Na última porção do intestino, o que o corpo faz? Ele capta essa água para ele. Automaticamente, o que sobrou é a parte sólida, por isso que a gente tem a vontade do evacuar, a gente tem um estímulo, né? O ideal é que a gente faça no mínimo uma vez ao dia essa evacuação, né? Que a gente consiga eliminar isso. Tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos, tem pessoas que têm um processo peristáltico, que é o movimento do intestino mais rápido, outras mais lentos, né? O que não pode fazer é a gente ficar de 1 a 2 dias sem evacuar, porque a gente está guardando esse lixo. E vai intoxicando, né? Vai intoxicando, por quê? Porque quanto mais essas fezes ficam na última porção do intestino, mais água o nosso corpo absorve. E vocês concordam comigo que essa absorção dessa água, ela acaba sendo uma água tóxica, com mais substâncias que já não deveriam fazer parte do nosso metabolismo. Sim. E isso faz com que a gente fique enfesado. E faz mal. E dá faz mau mal. humor, dá dor de cabeça. A gente tem querendo ou não, um líquido circulante cheio de toxina. Então o nosso rim vai ter que trabalhar mais para poder eliminar isso. A nossa pele vai também em algum momento apresentar mais oleosidade, mais espinhas. E imagine então se a pessoa não bebe água.
Aí entra outra, assim, tá boa a verdade, né? Tem que ser 2 litros por dia? Não tem que ser 2 litros por dia. Tem que ser mais ou menos a média de 30 a 35 ml por quilo de peso. Ah, entendi. Então vai variar. Tem pessoa que tem que tomar 1,7 litro, como tem pessoas que tem que tomar 3 litros e 200. É mais ou menos a média que a gente faz para saber qual é a água. Os 2 litros diário é como forma orientativa global, Tá. né? Como as 2.000 calorias também. Tá. Né? Então pega-se uma média, principalmente da característica de nós brasileiros, qual é a altura média, qual é o peso médio, qual é a necessidade média. Então por isso que se criam as orientações de qualidade, mas não são orientações individualizadas. Quando você pesa o paciente, quando você planeja a quantidade de água que ele vai tomar, você já está individualizando. Entendi. Né? Então, gente, água, eu sempre falo isso, sabe? Água é muito importante. Lembrem sempre de oferecer água para suas crianças, mas principalmente lembrem de oferecer água para os idosos, né? Porque os idosos, eles vão sentindo menos sede, mas isso não quer dizer que o corpo tenha menos necessidade da água. É que o centro, né, que ele começa a dar uma sateada e vai, é mais ou menos isso mesmo, sabe? Começa a dar assim, parece que a injeção eletrônica de algumas informações pro cérebro ficam entupidas, sabe? E aí o que acontece? Tá meio sujo, né? Porque ali a parte da carburação tá meio suja mesmo, já passou o tempo, né? Fica muito enfesado, Fica né? muito enfesado. E essas informações fazem com que os idosos, essa falta de informação mesmo neural, faz com que os idosos sintam menos sede. E aí nós vamos tendo problemas muito sérios, né? Porque nós temos o problema de desidratação do idoso, que é muito rápida, e isso leva a pequenos momentos de debilidade, né? E que pode, eu não estou dizendo que seja, porque não estou fazendo essa afirmação, tá? Mas assim, é como se estivesse caminhando lado a lado com um processo de Alzheimer, que não é isso. Eu tô falando, não é isso, mas fica parecido. Então, é importantíssimo que os idosos tomem muita água, tá? Nós precisamos e os idosos precisam mais ainda. Então, lembrem de oferecer essa água. E aí as pessoas dizem, eu conheço vários assim. A minha avó dizia que a água dá vazia. Ah, meu Deus. Então, o que fazia bem pra ela era assim, um guaraná, um suco, sabe? Mas água não, água dá vazia. A água da azia é o ó, né? Na verdade, o que acontece quando a gente tem essa sensação de azia é porque a gente está tomando água de barriga vazia. Então chega um líquido ali que necessariamente ele já vai estar pronto para absorver, porque a gente não tem que digerir, né? Então o esvaziamento gástrico é muito rápido e aí o estômago se vê vazio de novo. Então eu falo que essa azia, na verdade, ela é um vazio. E por que a gente tem a sensação de uma melhor saciedade, de um melhor controle num suco? Porque tem açúcar, ou porque às vezes tem uma fruta, tem uma matéria orgânica, tem uma outra coisa que o corpo também vai ter que trabalhar. Então a gente dá um pouquinho mais de trabalho para esse corpo e automaticamente você fica mais saciado e automaticamente aquilo te dá um pouco mais de conforto, que também vai ter um período reduzido de tempo, sim, mas vai criar um conforto. Então a gente pode falar aqui que tomar suco é legal? Suco é legal, suco de fruta é legal. A gente só tem que tomar cuidado, por exemplo, em alguns casos, tá? Porque se a gente toma um suco da fruta natural e a gente tem um foco de redução calórica, então vamos pensar na famosa laranja, né? Normalmente, se você for parar para comer a fruta, você vai comer uma laranja. Se você for fazer um copo de suco de laranja pura, você vai usar de 3 a 4 laranjas. Então imagina esse valor calórico multiplicado. Então se eu tenho como um foco a redução calórica para emagrecimento, eu vou ter que tomar laranjada. Então é uma laranja e mais água para dar esse copo de suco. Porque daí eu não tenho esse excesso. E aí evita de adoçar. Evita de adoçar. A gente tem que, como você estava falando de idoso, o que a gente tem que pensar? Que o nosso corpo, ele recebe os sabores através das nossas papilas gustativas, que são os botõezinhos da língua, botõezinhos de sabor.
cada região dessa língua identifica o azedo, o salgado, o doce, né? E quando criança, a gente não tem acesso a excessos de sabores. Então a gente sente doçura no leite materno. A criança saiu do leite materno, a gente vai pro leite de vaca, muitas vezes, né? Só que aí o que acontece? Achocolatados com mais açúcar. Então eu estou estimulando para que essa criança sinta um doce sempre mais doce. Então a gente vai perdendo a sensibilidade do sabor. Então por isso que muitas vezes a gente sente a necessidade do adoçar ao extremo, em excesso. E num planejamento, numa reeducação alimentar, a gente tenta despertar nas pessoas, no paciente, esse retorno à sensibilidade. Então é importante que eu tome um suco de laranja, por exemplo, que seja uma laranjada. Se eu não quiser colocar água, eu faço o suco de uma laranja só, por exemplo. Mas eu tenho que sentir se ela tá doce, se ela tá ácida, se ela tá azeda, porque laranja tem sabor de laranja. E normalmente o que a gente faz? Coloca o danadinho do excesso de açúcar para tudo ficar doce. E fica sem gosto. E fica sem o gosto da fruta. Eu vivi assim, esse processo, né, de tomar coisas muito doces, porque era o meu processo, como todo mundo passa. E aos poucos eu venho tirando um pouco essa coisa do açúcar, até para sentir o sabor daquilo que eu tô tomando. Tá? É mais por isso, né? Eu fiz isso com chá. Então hoje os chás que eu tomo sem açúcar. Legal. Raramente eu adoço assim. Quando eu percebo que eu quero adoçar, é por alguma questão assim que eu tô sentindo vontade de comer açúcar, não é? Né? Pelo chá, na verdade, né? Então eu percebo que assim os chás ficaram muito mais interessantes, muito mais saborosos, né? Os chás hoje têm uma riqueza de sabores, Sim. né? O degustar do chá. Os sucos também, quando eu peço suco de fruta, eu procuro pedir que venha sem açúcar e sem o gelo, porque eu prefiro acrescentar o gelo no copo. Então, assim, até mesmo para curtir o sabor, né? Mas tem coisas que eu gosto doce mesmo. Até o chocolate, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, sempre gostei, eu venho de uma família de chocolates. Então aprendi chocolate, minha mãe ama chocolate, meu pai adorava chocolate, meu pai sempre gostou muito de doce. Então, eu sempre fui de comer, né, chocolate. E aí eu optei pelo chocolate meio amargo já há um tempo. Legal. E do meio amargo, hoje, eu já saí do meio amargo da linha normal para aquele meio amargo 60% cacau. Legal. Então, mas é incrível, sabe, que quando eu como o da linha normal, né? Leite, o leite normal, não tem sabor. eu falo, caramba, esse negócio tá muito doce. Aí me dá até Mas isso é uma um coisa processo estranha. Mas isso é muito pessoal. Mas esse é um processo que leva tempo. Leva. Leva tempo. Levou muito tempo. Por isso que a gente fala do planejamento. Então, por exemplo, como a gente vai perdendo essa sensibilidade, né, devido ao nosso hábito alimentar, tudo muito salgado, tudo muito doce. O sal eu ainda gosto né? muito. Então, quando a gente tem pelo sal, por aquele sal rosa do Himalaia, não sei o que, não sei se muda alguma coisa, mas assim, pelo menos eu nesse sentido. Mas assim, gente, não tô falando que eu sou exemplo não, tá? Não sou mesmo. Ninguém é, né? A gente tenta. Olha, a Márcia Borges também entrou aqui, tá dizendo bom dia. Nós temos a Fátima diz, gratidão pela dica. A Valdirene Santana entrou também. A Márcia Borges disse que adorou as dicas também. Olha aqui, Priscila, tá falando aqui, olha que legal, né? A Raquel Faria também entrou. Essa mulher arrasa, olha aí que legal! Certeza quem é a Raquel. Que delícia! Arrasa mesmo, Raquel, concordo com você. O Matheus Pedro Pozuto, bom dia, querido. Vamos lá. A Michele de Souza, bom dia. Parceirona também, né? O Daniel Steve entrou, ele disse, tá amando, o Daniel é o dono da Rádio Cotia, é um querido, é um grande repórter que tá trazendo aí agora. Dani, ó, parabéns! Essa é uma das novidades que eu vou contar hoje. O Dani tá entrando agora como correspondente da TV Taquari, não, é isso mesmo, né, da TV Taquari,
de Mato Grosso, onde ele vai ser correspondente paulista, ele é jornalista, né, também. Que legal! E ele tá dando início aí agora na TV Taquari. Parabéns, Dani, muito sucesso. Nossa, fiquei hiper feliz com essa notícia, porque o Dani é uma pessoa assim muito competente. Ele vem de uma história, né, muito interessante dentro do jornalismo, e ele passou por um período aí que ele precisou ficar afastado. E ele retomou os projetos jornalísticos dele. Um dos projetos é a Rádio Cotia. E o Dani abriu, né, a oportunidade para o programa Vida em Movimento no ano passado, e ele foi super parceiro do nosso evento. Do que aconteceu no Brasil no ano passado. E que vai acontecer esse ano. Sim. E a Priscila, parceirona, esteve na Brasital no ano passado, vai estar nesse ano de novo, né? Ah, queremos, né? Mas desse ano vai estar mesmo, né? Na verdade... Você teve um congresso, né? Eu tenho um congresso anual que é na mesma data. De novo? De novo. Parece que a gente combina esse congresso. Né? E a ideia é não deixar, não ficar de fora. Alguma coisa a gente apronta lá, né? Tem que ter. Isso, tem que ter. Tem que estar lá em algum momento. Em algum momento, exatamente. A Priscila é uma parceirona, então, gente, vocês estão aí assistindo, a Priscila no final vai dar o contato dela, vocês podem entrar em contato para fazer aí uma consulta, né? Vocês que moram longe, pode também fazer uma consulta online com ela, claro que não é a mesma coisa, né, do que a presencial, mas ela pode fazer uma orientação muito bacana e personalizada para cada um de vocês. Ela vai usando alguns recursos aí de audiovisual, ainda bem que a gente tem essa tecnologia a favor, né? E hoje, na verdade, eu uso para os pacientes um aplicativo para celular, então ele tem a dieta na palma da mão dele, né? E um chat direcionado comigo. Então a gente consegue liberar a dieta e fazer um monitoramento à distância, né? A grande necessidade é a gente conseguir criar o perfil desse paciente. Então se a gente conseguir ter um parceiro, por exemplo, eu fui ao médico, tenho peso, altura, exames, a gente consegue fazer orientações, sim. Olha que bacana, gente, anota aí que a Priscila, ela faz esses atendimentos também online. Priscila, no começo aqui a gente estava conversando antes da gente entrar, eu comentei com a Priscila que existem recursos, né, que a gente faz esse trabalho multidisciplinar, né? Porque quando a questão é ansiedade, quando a questão da obesidade ela vem, né, acompanhada, vinda aí, né, dos nossos sistemas, a gente pode estar unindo técnicas, né? Então, a terapia, né, que a Priscila faz as indicações, óbvio. A constelação familiar é muito legal nesse ponto, porque muitas vezes a pessoa está tão linkada, né, a lealdade inconsciente dela está tão linkada a esse código genético, né, a essa genicidade, né, que traz da ancestralidade, que ela, mesmo fazendo todo um processo de reeducação, ela não consegue emagrecer. Quando isso acontece, gente, isso acontece justamente porque nós estamos linkados, né, por lealdade amorosa à nossa ancestralidade. E aí a constelação vem para poder resolver, desatar esses nós, né, para que isso possa fluir de uma forma mais saudável na sua vida, né? Você se liberando desses vínculos, né, que a gente tem, que são inconscientes, e a constelação ela trabalha. Um outro, né, recurso, eu estava comentando com ela, a utilização, por exemplo, de óleos essenciais. Porque os óleos essenciais, gente, diferente de um aroma só que você coloca no ambiente, ele tem uma frequência vibratória que influencia diretamente no seu dia a dia, no nosso dia a dia, né? Então, um óleo essencial, por exemplo, de bergamota, né? De grapefruit, ele emite, né, para o cérebro uma mensagem de saciedade, né? Então, você usando, por exemplo, aqui penduradinho, aqui eu tenho um coisinho que é muito legal, ó. Ele tem uma pedrinha de lava dentro, olha que legal. E aí eu utilizo
Que linda, né? Olha só, eu utilizo óleos essenciais, tá? E este é um kit de óleos essenciais que, se vocês tiverem interesse, é só vocês entrarem em contato que eu passo todas as dicas para vocês. Olha que bonitinho, ele vem numa caixinha, tá? Ele vem assim todo prontinho para você, para sua família, ó, com toda a explicação aqui atrás também. A explicação tá aqui dentro também, ó. Cada óleo tem a sua explicação. E esse daqui é um kit familiar, olha, gente, que bacana. Tá vendo? Nesse kit familiar, nós temos algumas essências que a Idinha, que eu entrevistei na vez que eu falei sobre aromaterapia, ela também comercializa. E aí vocês podem entrar em contato comigo, que eu passo todas essas dicas para vocês. Então, por exemplo, você pode pegar esse olhinho aqui, ó. Este aqui é um óleo, o nome dele é frankincense e ele é um óleo de olíbano, uma essência, tá? Ele não é um óleo qualquer, são essências, eles são extraídos de uma forma específica, numa região específica, onde tem essas árvores, onde tem as plantas, os arbustos. Então, olha só, esse daqui é o olíbano. Bom, hein? O olíbano, Bom. a gente, por exemplo, aqui eu ponho na pedrinha, porque é uma pedrinha de lava, e esse daqui é um difusor. Mas pode ser um algodão, né? Um pequeno algodãozinho, eu ponho uma gotinha aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Sim. Uma gotinha. A pedrinha fica impregnada com esse aroma, tá? Uhum. Esse óleo, por exemplo, é um óleo que trabalha a espiritualidade. Ele trabalha o foco, ele desperta a mente. Então, a pessoa, quando tá fazendo algum processo, ela utilizando esse daqui, ela vai ficar mais desperta. No caso da saciedade, nós temos alguns óleos, a gente monta alguns óleos, né? A gente diz que faz uma sinergia de essências. E nessa sinergia de essências, por exemplo, esse daqui, né, que eu mostrei para vocês, nessa sinergia de essências, nós, então, trabalhamos a ansiedade, trabalhamos a harmonização, tá? E trabalhamos a saciedade. Que bacana. Que eu acho que tá direcionado a equilíbrio, né? Exato. Então, ou seja, ele não vai fazer o regime, ou a Exatamente. mudança, não vai fazer a dieta para você. Ele não vai fazer milagre, tá? Não é aquela coisa, eu vou tomar um remédio maravilhoso e ele vai resolver. Ele não Exatamente. resolve. Não é isso. Mas ele vai trazer para você esse equilíbrio, tá? Então, entrem em contato, eu vou passar agora os nossos contatos para que vocês possam, então, estar entrando em contato para que vocês possam conversar com a Priscila Cardoso. Então, Priscila, qual é o seu contato? Fala aí. Bom, pode ser pelas redes sociais também, né? Aí, pelo Instagram, pelo Face, a gente conversa bastante. Só colocar Priscila Delmênico, né? Meu último sobrenome, ele é um pouquinho peculiar, né? Então acaba sendo fácil. No consultório de São Roque, na clínica Multimed, né? DDD 11. Passa o seu WhatsApp. Meu WhatsApp tá 11 também, 976616424. Vamos repetir bem devagarzinho para a turma aí poder tá anotando. Então, DDD 11 976616424. Gente, dicas, tratamento à distância. Entrem em contato com a Priscila, que ela vai passar para vocês todo esse planejamento, como que funciona, valores e tudo mais, ela passa para vocês em inbox, né? Porque aí cada caso é um caso, né? Então tem todo uma variação. E olha, gente, vocês não vão estar gastando, não, vocês vão estar investindo. Exatamente. Porque investir na saúde da gente é um investimento que ele dura. Né? Ele é bacana porque vai até a velhice, né? Exatamente. O pessoal fica tão preocupado em pagar convênio, porque está sempre pensando na doença. E eu falo, gente, muda este
paradigma. Muda o teu olhar. Muda o teu olhar da doença para saúde. Então, quando a gente quer saúde, a gente investe na saúde, tá? E aí é investimento. Exatamente. Não é gasto. Você, por exemplo, deixar, né, de sair para uma balada, né, ou deixar de comer 2 pizzas e 1 litro de Coca-Cola, você já consegue fazer o primeiro investimento na sua saúde com a Priscila, tá? E isso é bem bacana, gente. É super importante. Pensa em você, investe em você, né? E aí, gente, lembrando, a Priscila tá aqui em São Roque e Mairink, né? Exatamente. Tá? Mas eu sou de Porto Alegre, sou de São Paulo, blá blá blá. Bom, pra quem é de São Paulo é facinho você vir pra cá, gente. E é um passeio super gostoso, né? É uma delícia. Super agradável. Mas quem tá distante, entra em contato e a gente conversa online, né? Mais uma outra novidade que eu quero passar aqui para vocês, né? É justamente lembrando, né? Nem novidade, tô lembrando, pessoal. Dia 14 agora de abril, que é um domingo, nós vamos ter uma dança, um dia cigano, né? Um dia cigano assim, com a Valquíria. Lembra a Valquíria que dançou lá no... Lembro. Então, ela vai fazer um workshop aqui falando um pouco sobre a tradição cigana e vai fazer uma oficina de dança, assim, mais simples, né? Com passos menos rebuscados, né? E depois, no final, nós vamos ter uma geleia de rosas, são coisas que são típicas do povo cigano, tá bom? Então, gente, são poucas vagas, entra em contato, confirme a sua presença, tá? Um workshop que tá assim, com valor super acessível. Olha que tá? bacana. E aprende coisa nova, né? Isso, Eu acho que é se super dar a bacana, oportunidade, né? É Eu acho super que isso é muito bacana. legal. E além do que acaba sendo um domingo muito agradável, né? Exato. Porque ao invés de ficar só em casa moscando, vem pra cá, pro espaço Vida em Movimento, para aproveitar tudo isso, tá bom, gente? Então, a Renata Soares também, ó, que tá adorando, que todo mundo tá gostando, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Pessoal, mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem essa live, tá? Leve essa informação. Terça-feira estaremos juntos novamente, então primeiramente quero agradecer muito a sua presença, Priscila. Eu te agradeço realmente muito pelas dicas, eu acho que o pessoal aproveitou bastante. Mas detalhes realmente é personalizado, não tem como não ser, né? Exatamente. Mas vamos lá, tá, gente? E eu tô encerrando o nosso programa de hoje. Gratidão pela presença de todos vocês, tá? E espero vocês na terça-feira. E mais uma coisa, domingo, dia 7, o programa, né, vai estar presente lá no Pirosca, em São Paulo, onde eu estarei recebendo aí uma premiação da rádio pelo trabalho, pelo projeto do programa Vida em Movimento, que em maio, dia 8 de maio, vai fazer 1 ano. Que lindo! Parabéns! Tá bom, Muito bom, gente? muito bom. Então, terça-feira estaremos aí de volta todos juntos, tá bom? Namastê! Obrigada. Até mais, gente!